Hebreus 11, nós vamos ler a partir do versículo 32. Eu não sei aqui quantos se lembram das Olimpíadas de Los Angeles de 1984. Por que Los Angeles 1984? Porque essa Olimpíada é uma Olimpíada que entrou para a história porque foi a primeira maratona feminina a acontecer em uma Olimpíada. Por que a primeira? Porque se discutia quanto à condição de uma mulher de conseguir terminar a prova, por ser uma prova muito longa e extensa. Então, todos os olhos estavam voltados para essa prova em específico, justamente por causa do tamanho e do que ela exigia enquanto condicionamento físico. Então, o que marcou essa prova, além desse detalhe, é que uma das mulheres, chamada Gabriela Andersen, suíça, ela começou a prova bem, mas não terminou muito bem. À medida em que a corrida foi acontecendo, o sol muito forte, naquela época não haviam tantos pontos de hidratação como há nas Olimpíadas hoje, de 2 em 2 quilômetros, né? Eram apenas 4, né, postos de hidratação. Ela perdeu o último, não conseguiu beber água, e então foi quando começa a agonia daquele episódio, a ponto de, posterior à prova, um jornalista, né, fazer uma matéria dizendo dos possíveis danos que uma mulher poderia sofrer participando de prova daquele nível, daquele tipo, que exigia tanto vigor físico. Mas a história é que, nos últimos metros, ela realmente debilitada, né, com cãibra, desidratada, o sol escaldante, ela começa a tropeçar nas próprias pernas, e ela entra então, depois do corredor, aqueles últimos 20 metros assim, da chegada. É onde o drama começa, e realmente são imagens meio, eu diria, incômodas de assistir, né? Porque a multidão se levanta, porque achava que ela poderia desmaiar ou cair a qualquer momento, e ela continua avançando, tropeçando, né, aos trancos e barrancos. Os médicos vão para tentar segurá-la, ela não deixa, né, ela balança a mão, você pode perceber isso no vídeo, né? E ela vai então, como que uma pessoa realmente extremamente debilitada, de trote em trote até o final da prova. Quando ela chega na linha final de chegada, ela cai. E os médicos então a socorrem, e ela, sem saber, né, sem ter a menor ideia, na entrevista inclusive posterior à prova, ela já velha, né, diz que estava extremamente frustrada por não poder ter terminado a prova do jeito que ela imaginou. Mas ela também não imaginaria que seu nome entraria para a história como um exemplo de perseverança, a ponto de ainda, né, sendo tomada pela debilidade do seu corpo, da sua saúde, das suas forças, continuou até o final. É sobre isso que nós vamos tratar hoje, a perseverança do crente. Hebreus capítulo 11, versículo 32, e que o exemplo de Gabriela Andersen seja para nós realmente uma boa e ótima ilustração. Diz assim, 32: E que mais direi? Pois me faltará tempo se eu falar de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefté, de Davi, de Samuel e dos profetas. Estes, por meio da fé, venceram reinos, praticaram a justiça, alcançaram promessas, fecharam a boca de leões, apagaram a força do fogo, escaparam a fio da espada, da fraqueza tiraram força, tornaram-se poderosos na guerra, puseram em fuga exércitos estrangeiros. Algumas mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos.
Alguns foram torturados e não aceitaram ser livrados para alcançar uma melhor ressurreição. E outros experimentaram zombaria e espancamentos, correntes e prisões. Foram apedrejados e provados, cerrados ao meio. Morreram ao fio de espada, andaram vestidos de peles de ovelhas e de cabras, necessitados, aflitos e maltratados. O mundo não era digno dessas pessoas. Andaram vagando por desertos e montes, por cavernas e buracos na terra. E todos eles, embora recebendo bom testemunho pela fé, não obtiveram a promessa, ao visto que Deus havia providenciado algo melhor a nosso respeito, para que, sem nós, eles não fossem aperfeiçoados. Portanto, também nós, rodeados de tão grande nuvem de testemunhas, depois de eliminar tudo que nos impede de prosseguir e o pecado que nos assedia, corramos com perseverança a corrida que nos está proposta, fixando os olhos em Jesus, o autor e consumador da nossa fé, o qual, por causa da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da vergonha que sofreu, e está assentado à direita do trono de Deus. Assim, considerai aquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos canseis e fiqueis desanimados, pois no combate contra o pecado ainda não haveis resistido a ponto de derramar sangue. Até o versículo 4. Esse texto é um dos textos, na minha opinião, dos mais dramáticos e belos do Novo Testamento. A lista aqui é uma lista realmente de tirar o fôlego. Eu acredito até que a melhor maneira de ler essa passagem é sem respirar, porque o autor não nos deixa tempo de respirar. Tamanho é realmente os acontecimentos aqui, os episódios narrados de maneira avassaladora, né? E que nos deixa sem ar. Recapitulando aqui o que nós estudamos até aqui, nós percebemos no capítulo 11 que o autor começa a dar exemplos, né, de homens que caminharam pela fé, que andaram realmente com uma fé tamanha a ponto de realizar atos, né, e acontecimentos serem perceptíveis na sua trajetória, a ponto de inclusive ser exemplo para esses hebreus. A gente não pode esquecer que a fé narrada pelo autor é de um tipo bem específico, judaico-cristão. Não é o tipo de conceito que nós, na pós-modernidade, entendemos, né? Por exemplo, essa semana eu conversava com um rapaz que ele tinha uma tatuagem escrito fé. E eu perguntei para ele, você sabe o que significa fé? E ele falou, claro, eu sempre tive fé. Eu falei, mas você sabe o significado dela? Ele falou, eu sei, porque eu sempre tive fé em Deus. Eu falei, mas o significado da fé? E ele pensando, o que mais poderia ser, né? E eu falei, a fé vem do grego fidelidade. E ele ficou um pouco surpreso, porque parece que quando a gente fala fé, o conceito é tão corriqueiro, tão, eu diria, superficial, que não exige sequer uma reflexão disso. A fé está para nós, assim como a crença, seja ela de qualquer tipo. Esse barulhinho é terrível, né, cara? Olha que coisa horrorosa. Vou ter que usar da minha ignorância aqui. Não mexa comigo. Eu vou desligar, cara. Parece até aquelas internets antigas, né? Olha esse cara. Parou. Pois então, porque a gente, quando fala em fé, é algo semelhante a um positivismo, não é? A um pensamento positivo. Eu até falei para ele,
A fé parece, quando você fala que tem, me soa um pensamento positivo. Ele falou, justamente, eu sou positivo. E ele realmente assimilou isso porque é isso. É isso que se pensa. Fé em Deus é uma coisa positiva, de que Deus está lá, eu estou aqui, Ele está cuidando, as coisas vão bem. É como algum tipo de crença, por exemplo, na meteorologia. Não, você lê lá, sexta-feira vai ter sol, e você acredita naquela informação sem a necessidade de uma investigação realmente, se todos os sites, né, que propõem esse tipo de serviço falam a mesma coisa. A gente simplesmente acredita, a gente tem uma espécie de fé de que aquilo é verdade. Não é isso que o autor está dizendo, porque a fé do ponto de vista judaico-cristão, ela não é somente algo no campo da subjetividade e abstração, como eu tenho falado, mas ela envolve um tipo de comportamento, um tipo de conduta. A fé judaico-cristã é justamente algo sobre uma confiança convicta, uma esperança certa, a ponto de fazer com que a sua vida gire em torno daquilo. Até porque, se você pensar como um judeu que toda a sua história, a história do seu país, a história da sua nação era sobre Deus realizando feitos, fé em Deus do tipo que a gente acredita nem fazia sentido para ele. Se você perguntasse para o judeu, você tem fé em Deus? Não é a mesma coisa que nós entenderíamos. É óbvio que ele tem fé em Deus, porque Deus faz parte da história dele, da cultura dele, da formação dele enquanto indivíduo. Então a fé para o judeu é sobre guardar leis, é sobre ser fiel àquilo que Deus prometeu, é sobre andar nas diretrizes, nos comandos dados por Deus e esse tipo de coisa. Então quando o autor, toma água aqui, né? Fala que pela fé, personagem X se comportou de maneira específica, pela fé, personagem Y se comportou de maneira específica, ele está dando exemplos para aqueles crentes que são os destinatários, que estavam, como nós vimos alguns domingos, oscilando na sua trajetória, na sua confiança, na sua convicção de que Jesus era realmente o Messias, o Salvador. Ele cita esses exemplos para mostrar a eles, justamente nesses exemplos, a perseverança desses homens e como eles realmente viveram segundo a sua crença. Ele vai aqui no 32, depois de dar uma lista, né, que começa em Abel. A gente vai se lembrar mais ou menos do que foram os exemplos iniciais. Começa em Abel, depois você vai ter Enoque, depois você se lembra que ele falou de Noé e a arca, e depois Abraão, Isaac, Jacó, Moisés. Ele continua, né, dando exemplos, e no versículo 32 é como se ele dissesse, o que eu direi mais? Né? É como se, na verdade, estivesse na boca do autor, eu preciso mostrar mais exemplos, mas se isso não é suficiente, ele começa então a narrar de maneira muito intensa, né, personagens realmente que fizeram a diferença, como ele vai dizer de Gideão, que venceu exércitos com um grupo pequeno, né? Como Baraque, como Sansão, como Jefité, Davi, Samuel. E aí depois os outros personagens não têm nome mais. A gente tem certa dificuldade para identificar a quem ele se refere. Porque no 33 para baixo ele começa a falar de homens e mulheres que foram martirizados por causa da fé, que morreram, né? E que muitos, inclusive, viveram de maneira maltratada, a ponto de ele dizer que o mundo não era sequer digno dessas pessoas, porque elas iam na contramão de um cenário cultural religioso do seu tempo, né? Confrontando realmente o erro, confrontando o mal e sendo, através da sua própria vida, um representante fiel daquele que tinha fé, que cria em Deus. Se eu ler de maneira rápida aqui, eu acho que a gente capta, né, realmente o que ele está tentando dizer. Eu vou ler o 33, acompanha comigo aí, eu vou tentar fazer esse exercício aqui. Ao invés de só ler, dá uma dinâmica aqui. O 33 diz assim: eis por meio da fé venceram reinos, praticaram a justiça, alcançaram promessas, fecharam a boca de leões, apagaram a força do fogo, escaparam ao fio da espada, da fraqueza tiraram força,
tornaram-se poderosos na guerra, puseram em fuga exércitos estrangeiros. Algumas mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos, alguns foram torturados e não aceitaram ser livrados para alcançar uma melhor ressurreição. Outros experimentaram zombarias, espancamento, correntes e prisões, foram apedrejados e provados, cerrados ao meio, morreram a fio da espada, andaram vestidos de peles de ovelha e de cabra, necessitados, aflitos e maltratados. O mundo não era digno dessas pessoas. Andaram vagando por desertos e montes, por cavernas e buracos na terra. E todos eles, embora recebendo bom testemunho da fé, não obtiveram a promessa. Você começa a imaginar isso. Por exemplo, quem foi que morreu cerrado ao meio? Você vai perguntar. Diz a tradição que Isaías foi cerrado ao meio por realmente repreender e exortar a nação de Israel. Outros aqui, por exemplo, Daniel, ele fala que a boca dos leões foi realmente fechada. Daniel, que não se prostrou diante da adoração, né, ao rei, e foi lançado na cova dos leões, e esses leões tiveram a boca fechada por Deus, né? Mas justamente por causa da fidelidade de Daniel, e outros que são citados aqui, homens que foram maltratados, andaram maltrapilhos, que andaram realmente sendo humilhados, escondidos e realmente passando privações. O mundo não era digno dessas pessoas. Você aqui já está como? Pensando, quem sou eu nessa história, né? Quem sou eu nessa história? Que tipo de fé é a minha? Porque eles alcançaram bom testemunho da fé, não é isso que ele diz? 39. E todos eles, embora recebendo bom testemunho pela fé, o texto diz algo bem interessante sobre esses tipos, não alcançaram a promessa. Que promessa? Do Messias. Eles viveram por isso. Eles deram a vida por isso. Eles realmente foram perseguidos e maltratados por causa de uma esperança, por causa de uma confiança e uma convicção em algo dito por Deus, prometido por Deus, e por causa justamente da sua fé, experimentaram inimagináveis perseguições e maltratos que a gente sequer consegue pensar. Mas sabe o que mais? Ele diz que esses homens não alcançaram a promessa. E ele fala mais, no 40, visto que Deus havia providenciado algo melhor a nosso respeito. Quem são esses a quem o autor diz que é sobre a respeito deles que a promessa estava sendo realmente entregue por Deus? São os destinatários, são os que creram que Jesus era o Messias porque viram, porque experimentaram a ressurreição, porque viram aquele que foi crucificado e no terceiro dia estava ressurreto. Todos esses heróis da fé, porque essa aqui é chamada da galeria dos heróis da fé, padeceram perseguições inimagináveis com olhos na promessa do Messias. E aí o autor diz, o mundo não era digno dessas pessoas, mas nós experimentamos a promessa. Nós temos a promessa, nós vimos a promessa, por isso que é através de nós que eles são aperfeiçoados. A ideia de aperfeiçoamento aqui é como se não houvesse a igreja, se não houvesse os que criam na ressurreição, porque realmente houve uma ressurreição, a esperança daqueles que padeceram por isso seria vã. A esperança daqueles que criam seria vã, porque a coisa não teria simplesmente acontecido. Então, é por causa daqueles que criam em Jesus, porque realmente viveram o período em que a promessa de Deus havia sido realizada, havia sido cumprida, é que os grandes homens da fé foram realmente aperfeiçoados, no sentido de que a sua fé não foi em vão. Perceba que há uma coletividade nisso. Eles e nós. Agora a diferença que há entre eles e nós, qual é? Nenhuma. A mesma fé
que esses homens tiveram a ponto da sua vida ser este tipo de vida que ele citou, é a nossa. Com um grau, eu diria, de responsabilidade maior. Eles não tinham o Messias. Nós temos. Nós temos. Por isso é necessário que a gente realmente olhe para estes exemplos e se inspire nisso. E viva este tipo de vida. Eu não estou dizendo que você tem que sair por aí procurando perseguição, mas ser alguém realmente que caminha a trajetória cristã até o fim, que não negocia, que não cede, que não realmente coloca em segundo plano essa promessa dada por Deus a nós. O que eu penso que acontece muito hoje é a gente olhar para a história do povo de Deus, e principalmente para esses episódios, e dizer assim: caramba, eu não chego perto disso. Eu até entendo um quê de humildade, mas era para a gente estar vivendo uma vida tão expressiva quanto eles, porque eles viveram assim sem ver a promessa se cumprir. Nós temos a ressurreição, gente. Nós temos as testemunhas, nós temos o relato das testemunhas, nós temos a transformação na nossa vida, nós temos as promessas de Deus cumpridas em Cristo, e a gente, enquanto povo de Deus, vive uma vida muito aquém do que o autor está falando aqui. Percebe isso? E eu não estou falando de você, não, estou falando de mim também. A gente vive uma vida muito aquém do que deveria ser, porque simplesmente nós estamos colocando o reino de Deus em segundo lugar. O reino de Deus, a ressurreição de Cristo, o evangelho não pode ser uma crença, não pode ser uma tatuagem escrito fé, não pode ser algo simplesmente que a gente diz, que a gente só professa, que fica só no campo dos discursos teológicos. Isso não é fé cristã. Fé cristã é a crença, sim, acompanhada de uma vida transformada, de um exemplo vivo, ainda que seja necessário ir até o final, ainda que seja necessário pagar com a vida. Já me fizeram essas perguntas, né? Algumas vezes, ou essa pergunta: você daria a vida por Jesus? E todo mundo diz que daria, claro. Você vai dizer que não vai? Não, não daria. No primeiro momento todo mundo diz que daria. Mas eu tenho minhas dúvidas. Vou ser bem honesto com você. Se eu, Anderjosi Pereira de Araújo, CPF que eu não vou lhe dizer, se tivesse vendo o meu filho com uma arma na cabeça, não negaria Cristo. Pensa no quadro. Porque se for só sobre mim, ok, pode até ser que um ato heróico se dê. Mas quando minha esposa, meu filho, está na linha de fogo, fazendo um exercício agora, bem honesto com vocês, eu não sei qual seria a minha reação. Eu acredito piamente que Deus me daria força, que o Espírito Santo me capacitaria, mas eu, Josi, pura e simplesmente, naturalmente, pode ser que daria alguns passos para trás. E isso é vergonhoso. Isso é vergonhoso. Porque eu deveria ser alguém que colocou em Deus toda a esperança e expectativa, seja ela qual for, como prioridade. Porque é sobre a ressurreição de Cristo, a salvação de todos os homens. É sobre um evangelho lindo, belo, que realmente transforma a vida das pessoas. Mas parece que a gente, assim como eu coloco meu filho como prioridade na minha vida, tem priorizado muitas outras coisas. E você pode aí até estar pensando: ah, pastor, essa aí, hein? Vai ser difícil de apagar do vídeo ali. Não tem problema. Porque a nossa oração, a minha oração, deve ser: Senhor, me ajude. Eu quero realmente ter uma conduta, uma vida como esses homens. Eu quero, porque o simples fato de nós querermos
desejarmos é o suficiente para Deus nos capacitar. Entende isso? Porque andar assim não é uma questão de capacidade. É uma questão de empoderamento da parte de Deus, da parte do Espírito Santo. Mas é necessário o desejo disso. Se não há o desejo, sequer a reflexão, sequer o incômodo, como vai acontecer? Não vai, simplesmente não vai. E eu me lembro da história de Policarpo de Esmirna, um homem, né, citado, muito citado, como um mártir da fé. É a segunda geração de cristãos, já discípulo dos apóstolos, né? E Policarpo é preso, já um velhinho, né? Um senhor de idade já. E ele é colocado no lugar de ter que fazer um juramento dizendo que o imperador era senhor, porque o imperador romano era visto como uma divindade. E isso é uma história real, gente. Assim como muitos outros. Porque a história dos mártires não ficou limitada ao Antigo Testamento, ao Novo Testamento. A história da igreja é cheia de gente que deu a vida por Cristo. Porque a sua fé, o Evangelho, Jesus era o que mais importante eles conheciam. E diz então a história de Policarpo que ele preso é então levado a adorar, né, a se prostrar diante do imperador. Ele disse que não faria. Os seus amigos cristãos tentaram convencê-lo. Ele disse que não faria. E no último momento, diante de uma fogueira, porque não era decapitação era mais rápido, né? Fogueira não, filhão. Fogueira era ser queimado vivo. E aquele senhor disse as seguintes palavras que entraram para a história da era, né, da igreja cristã: como poderei abandonar o meu Cristo que nunca me abandonou? Como eu poderia abandonar o meu Cristo que nunca me abandonou? E Policarpo foi queimado vivo por causa da sua fé. E a gente? Não fica ouvindo isso não. Isso é coisa da nossa cabeça. E a gente? A nossa trajetória, a vida que a gente tem, o testemunho de fé que a gente dá, a fé que a gente expressa, é realmente algo que leva as pessoas a olharem para a gente e ver Deus na nossa vida? A conduta que a gente tem é realmente de alguém que inspira, que transpira a fé no nosso Senhor, no Cristo Salvador? Ou a gente vai empurrando com a barriga? E o Evangelho, o cristianismo para nós é alguma coisa realmente que tem até sua importância, mas é menor do que algumas outras coisas que são mais importantes para a gente. O texto diz que eles sem nós não seriam aperfeiçoados, porque é em nós que a esperança que eles tinham faz sentido. O texto continua e diz assim: portanto, depois dele dar esses exemplos, né? 12:1, assim também nós, rodeados de tão grande nuvens de testemunha, ou nuvem de testemunhos, depois de eliminar tudo que nos impede de prosseguir e o pecado que nos assedia, corramos com perseverança a corrida que nos está proposta. Aqui é muito interessante porque o autor começa a narrar usando como metáfora uma corrida, né? Uma corrida grega que se praticava naquele período, né? Que vai dar origem aos Jogos Olímpicos, inclusive, chamados de Jogos Ístmicos. E aqui é sobre um corredor que ele vai iniciar a sua corrida, e a nuvem de testemunhas, né, que é citada aqui no versículo 1, é justamente os exemplos de fé dado pelo autor. É como se, né, você fosse iniciar a sua corrida e na galeria, na arquibancada, estão sentados todos esses homens
que viveram pela fé. E eles estão lá justamente para lhe inspirar, para lhe motivar, para realmente ser como um exemplo para a nossa caminhada. E ele vai dizer, não que esteja alguém de algum lugar olhando para a gente, ele dá aqui a lista de homens de fé e diz, e nós estamos rodeados de tamanha nuvem de testemunhos, de mártires, né? Porque a palavra testemunho no grego é mártire, é a mesma palavra, porque testemunho vem justamente de dar a vida, né? Dar o testemunho, por isso mártir. Ele fala, corramos a trajetória que nos está proposta, a corrida que nos está proposta, mas ele diz algumas coisas, ele diz, depois de eliminar tudo que nos impede de prosseguir. E aqui é bem interessante, porque a palavra eliminar, né, ela pode ser sobre o sobrepeso do atleta, como por exemplo, naquele período se treinava com peso, né? Eles colocavam cargas para se exercitar, para que no dia da corrida essas cargas fossem tiradas e eles tivessem uma performance melhor. Mas também há uma outra possibilidade de ser o sobrepeso mesmo, corporal, massa corpórea, porque o atleta precisa estar no jeito, né? Para correr uma corrida com uma performance atlética, né? Então, independente de quais das duas interpretações é a mais correta, o fato é que ele está falando que o atleta, para correr, para ir até o fim de uma maratona, ele precisa se livrar do sobrepeso, daquilo que impede ele de avançar, não é? Você vê, por exemplo, nas provas de corrida hoje, a roupa que eles usam é de um tecido específico, né? Que ele é mais leve, que ele ajuda na performance, que ele não fica ensopado de suor, porque isso gera peso e realmente atrapalha, né, no desenvolvimento da corrida. E não muito diferente era no período em que ele escreve, porque os homens corriam somente com uma espécie de roupa íntima, né? Que era a maneira de se correr, porque qualquer outro tipo de tecido seria algo que iria atrapalhá-lo na corrida. Então, você está lá, né, para iniciar a sua prova. A nuvem de testemunha, a galeria, né, as arquibancadas, estão todos os homens da fé ali, torcendo por você, né? Realmente sendo um incentivo para que você vá até o final. E ele diz, se despojando de todo o peso, tudo aquilo que impede. Aqui, se eu quisesse pregar só sobre isso aqui, eu já teria um ponto aqui. Que é óbvio, o que é que impede a trajetória? O que é que impede a trajetória do atleta? O que é que poderia ser impedimento para a nossa trajetória, para nós continuarmos, para nós irmos até o final, para nós vivermos uma vida inspiradora? Cada um sabe do seu peso, né? Cada um sabe daquilo que realmente lhe causa atraso. Cada um sabe do que pode ser um impedimento para que você realmente tenha uma vida inspiradora com Deus. O que o autor está falando é, se livre disso. Se livre disso. Porque isso é impedimento. Ele diz mais, ele diz, depois de eliminar tudo que nos impede de prosseguir e o pecado que nos assedia. Aqui é interessante porque, da perspectiva do autor, usando aqui a metáfora como ilustração, que é o que ele está fazendo, o pecado que nos assedia não é algo interno, é algo externo, que quer causar distração. É como se o atleta estivesse ali preparado, ele já se livrou do peso, da carga, do impedimento, mas existe algo tentando chamar a atenção dele, tirar o foco, assediando ele. Isso pode ser realmente um problema, porque se no tiro ele não estiver pronto, ele queima a largada, ele sai com atraso, ele realmente não consegue desenvolver a prova da maneira como deveria. Então, existe algo como o pecado que nos assedia, que nos distrai, que tenta nos fisgar, que está próximo tentando prender a nossa atenção, tirar o foco, porque ele vai falar de foco aqui, olhando para o autor e consumador da nossa fé, o versículo seguinte. Então é como se você estivesse aqui pronto para correr, mas tem algo que tenta lhe assediar,
que tenta lhe seduzir, que tenta lhe atrapalhar, e que vai ser realmente algo que vai impedir chegar até o final. Eu não vou dizer de novo o que é que tem lhe impedido. Eu não quero nem saber o que tem lhe impedido. Não me interessa o que tem lhe impedido. Mas o que o autor está dizendo é que você não chegará até o final se não se despojar de tudo aquilo que lhe impede de continuar. A sua trajetória será curta. Você não dará conta. Porque só com o preparo físico, sem o peso extra, sem aquilo que impede de avançar, sem realmente voltar os olhos para aquilo que é distração, se chega até o final. Isso é fé no discurso do autor. Entenda isso. É a trajetória. Ele vai dizer mais, ele vai dizer... Isso é uma distração, né? Ó, aqui, ó. Ele diz assim no versículo 2... Fixando os olhos em Jesus, pensa aqui no corredor mesmo, pronto, vocês já viram nas Olimpíadas como é que é, né? O cara fica aqui, ó, nem se mexe, né? Ele tem o olho fixo lá. O ponto é lá, ó. Nada dos lados aqui é interessante, é o olho fixo em quem? Em Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Aqui é interessante porque a gente cita esse versículo, né? Muita gente conhece esse versículo de cor. Autor e consumador, mas a gente não pensa muito bem no que significa. Por que Jesus é o autor e consumador? A palavra no grego é archegos. Arche, de início, né? Por exemplo, Gênesis, no princípio, em arche. Princípio é arche. Jesus é o archegos da fé. Ele é o início da fé. Ele é o objeto da fé. Ele é o que iniciou a fé. E ele é também o consumador em português. No grego é teleiotes. Teleio vem de telos. Telos é sobre significado, sobre propósito. É algo pleno, integral, que chega até o fim, que conclui, né? Telos é sobre um propósito que tem realmente um fechamento, né? Uma conclusão. Então, quem é Jesus? Que esse corredor precisa olhar. Ele é o que iniciou a fé, ele é o autor da fé, ele é aquele que iniciou o movimento da fé, e ele é aquele também que consumou, que concluiu, porque é nele que toda a fé está depositada. Então, por que ele está mandando olhar para Jesus? Porque a fé de Jesus é a nossa inspiração. Porque a fidelidade de Jesus de ir até o final, assim como todos esses que foram citados aqui, é a nossa inspiração. Que ele vai dizer, fixando os olhos em Jesus, o autor e consumador da nossa fé, o qual, por causa da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da vergonha que sofreu, e está assentado à direita do trono de Deus. Então, a motivação para nós continuarmos a nossa corrida, primeiro é se livrar do peso de tudo aquilo que impede, tudo aquilo que é distração, fixando o olho naquele que foi o autor da fé e consumador da fé, porque ele não levou em conta a humilhação que sofreu, porque ele não levou em conta o sofrimento da cruz, porque os olhos dele estavam fitos na alegria que lhe estava proposta por Deus. Qual alegria? Salvação de todos os homens. Por isso ele está sentado à destra de Deus. Eu quero que você entenda isso. Jesus não vai até o fim padecendo humilhação tamanha, sofrimento tamanho, pura e simplesmente para obedecer a Deus. Ele está assim, fiel e obediente às promessas de Deus. Mas a alegria que estava proposta é ver a salvação a todos os homens. Por isso ele continua. Não é isso que Isaías diz? Que ele sofreu as nossas transgressões, que ele padeceu por causa dos nossos pecados. Para quê? Para que o homem fosse salvo. Jesus estava assim, obediente ao Pai,
fiel às promessas, por isso a fé de Jesus, fiel às promessas de Deus, mas com os olhos fitos na salvação de todos os homens. O que esse autor está dizendo? Por isso vocês também devem ter os olhos fixos no autor e consumador da nossa fé, porque sem isso não se consegue chegar ao final. Porque sem isso a gente para antes com as pernas bambas, desidratados, com cãibra, porque exige muito a trajetória cristã. Eu não sei se alguém prometeu para você, pelo menos nessa igreja aqui, eu sei que não, que a vida cristã ia ser uma molezinha, feijão com arroz, sopa no mel, mamão com açúcar. Não, cara. É cheio de percalços, tem perseguição, tem sofrimento, tem tristeza, tem escassez. Mas a gente precisa colocar os nossos olhos no autor e consumador da nossa fé, porque ele passou por todas essas coisas, por nós, e foi até o fim. Por isso, membro dessa igreja, abandone todo o peso, tudo aquilo que é impedimento para a sua trajetória cristã, senão você não passa de semana que vem, porque o mundo é terrível, velho. A vida é pesada, meu amigo, exige da gente. E vai ter um momento que, se os nossos olhos não estiverem fixos em Jesus, a gente vai pensar, não está valendo a pena. Dá para viver uma vida sem ter que passar por tudo isso. Se os olhos não estiverem fixos em Jesus, aí tudo é muito mais atraente. Mas se estiver, aí, meu amigo, você vai realmente perceber o valor da ressurreição de Cristo para nós. Não é só um valor porque é uma questão de crença, não. É porque é sobre a transformação de um mundo em pecado, caído, destruído. Não é isso que ele vai dizer aqui? Ele vai dizer no versículo 3 assim: assim, considerai aquele que suportou tal oposição, Jesus, que foi até o final. Considerai, a palavra considerai aqui é bem interessante, porque ela é uma palavra que vem do grego, né? Do grego, que é sobre lógica. É como se você fizesse um cálculo lógico, é uma expressão grega usada na matemática. Calcule, arrazoe sobre aquele que, sendo o Filho de Deus, passou por tamanha oposição, tamanho sofrimento. Faça o cálculo, reflita, não é? Aqui está, considerai aquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos canseis e fiqueis desanimados. E o cansaço aqui é interessante, que é extenuação mesmo, sabe? É falta de resistência, vigor físico por causa da exigência da prova. É como se toda vez que a perna tremesse e a gente não tivesse força, a gente olhasse e visse Jesus carregando aquela cruz, e isso fosse suficiente para fazer a gente se levantar e continuar. E toda vez que a perna bambear, que a cabeça doer, que as forças faltarem, e a gente olhar para o chão e pensar em desistir, a gente olha para frente e vê o Filho de Deus carregando aquela cruz por nós, e a gente continua, e continua, e continua, até o final. Sabe o que ele vai dizer aqui? Para que vocês não fiquem desanimados. Por quê? Versículo 4. Anote, como eu sempre falo, né? E põe na sala, bem grande assim, ó. Porque no combate contra o pecado, ainda não haveis resistido a ponto de derramar sangue. Está difícil a tua vida? Está difícil a minha vida? Oh, como eu sofro. Hoje o Luca bateu a cabeça na parede. Aí eu estava no escritório, estava estudando, aí ele, pum, eu ouvi, né? Começou a chorar. Aí eu falei, tá chorando por quê? Bati a cabeça na parede, toma vergonha. Eu já caí da Kombi de cabeça no chão, mano. A gente dá uns exemplos assim, né? Tu acha que isso é ruim? Tu não sabe de nada. Eu caí do terceiro andar de um prédio, né? Essa batidinha de cabeça aí, você vai chorar.
Não é, porque é uma coisinha, nem precisava chorar. Aquele choro que você sabe nem de dor, né? Aquela manha, né? Ah, para com isso. Sabe o que o autor está falando aqui? Para esses crentes aqui que estavam pensando em voltar para o judaísmo, porque a vida estava muito difícil. Olha para a nuvem de testemunhos. Olha a vida desses caras. Olha para a vida de Jesus sendo filho de Deus. A humilhação que ele sofreu. O sofrimento que ele padeceu. E ele diz, porque vocês sequer derramaram sangue no combate contra o pecado. E o combate contra o pecado, se engana você, se ele está falando de pecadinho que a gente fica, não posso pecar. Ele está falando do mal. O combate contra o pecado, como se o pecado fosse uma entidade devoradora de homens que estivesse causando mal no mundo. E o papel desses crentes era combater, não é à toa que a palavra combater aqui, ela é, anota aí que é grandona, antagonizomenoi, é lutar contra, ir para cima, guerrear, é como se lá estivesse algo destruidor. E os cristãos hebreus aqui, desta carta, fossem agentes restauradores, porque este é o significado da ressurreição de Jesus, é a vida a todos os homens. Eles fossem um representante de Jesus, por isso eles são um aperfeiçoamento de todos aqueles do Antigo Testamento que tiveram uma esperança messiânica. Olhe para Cristo, olhe para o que ele padeceu, mesmo sendo filho de Deus, e continue, porque no combate contra o mal, vocês sequer derramaram sangue. Então, sejam homens, no sentido que você entendeu aqui, né? Se levante, meu amigo, avance, pare com isso. Batidinha na cabeça, na parede, mas vai chorar por causa disso. Olha a trajetória, já ficou escondido em caverna, já foi cerrado no meio, já foi lançado aos leões, já carregou uma cruz e foi crucificado, humilhado pelos homens. Vocês sequer padeceram a ponto de derramar sangue. Então levante a cabeça, olhe para aquele que é o autor e consumador da nossa fé e avance, porque é nisso que consiste a fé. Amém?